Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Centro de Mídias. E aí, preparado para mais uma aula? Vamos lá aprender? O objetivo da aula de hoje é te ajudar a identificar o tema em um texto. E por que estudar esse assunto? Pois é essencial que ao lermos um texto como uma crônica, uma notícia ou até mesmo entendermos uma conversa, é necessário que você saiba identificar qual o tema daquele texto. Por isso, no final da aula de hoje, é necessário que você responda a seguinte pergunta: qual o tema do texto lido? Todo texto é escrito com um objetivo. E esse objetivo pode ser informar algo, ensinar, passar uma notícia, contar uma história ou um recado. Esse objetivo, aquilo que o autor quer falar, é o tema central do texto. E por mais fácil que possa parecer, encontrar o tema de um texto pode ser uma tarefa complexa. E por quê? Acompanhe. Pois nem sempre o tema de um texto está no título. Acompanhe esses exemplos aqui comigo. Veja só, eu tenho aqui duas reportagens. O título da primeira reportagem é: por que o português do Brasil e de Portugal são diferentes? O texto 2 aqui tem por título: Teatro Amazonas é escolhido maior ícone de Manaus. Talvez aqui esses dois textos seja fácil identificar qual o tema deste texto que ele vai trazer. Assim como a capa deste livro que tem por título O Diário de Anne Frank. E nós temos aqui ao lado um poema que tem por título Canção do Exílio. Se você quer mais informações acerca dos títulos que são apresentados aqui, é necessário que você faça a leitura completa do texto. Porém, nem sempre isso é possível. Talvez eu não consiga identificar de primeira, lendo o título de um texto, identificar o tema de um texto. Eu vou mostrar para vocês agora alguns textos em que não há tanta facilidade assim para você identificar o tema de um texto. Porém, é possível sim a gente identificar lendo o título do texto e o corpo do texto também. Vamos lá? Nós temos aqui um texto que tem por título Como o Corpo Adormece. Nós temos aqui também uma imagem que ajuda a identificar, qual é o assunto que o texto traz. Eu farei aqui a leitura para vocês. Como o corpo adormece. Número 1. No fim do dia, ao escurecer, o hormônio melatonina começa a ser produzido em nosso cérebro. É esse hormônio que nos faz sentir sono. Número 2. A temperatura do corpo e os níveis de cortisol, hormônio que deixa o organismo em alerta, diminuem. Número 3. Outros neurotransmissores, como GABA e adenosina, atuam no mecanismo do sono. Se você não sabia, como o corpo adormece, você já sabe aqui que existe um processo que acontece, no cérebro, envolvendo aí, alguns neurotransmissores, cortisol. E eu te faço uma pergunta: qual o tema deste texto? Este texto que acabamos de ler. Para que você consiga identificar qual é o tema, é necessário que você faça a leitura do título, identifique qual é o conteúdo da imagem e identifique, quais são as informações que o texto traz sobre como o corpo adormece. Eu não posso falar, por exemplo, que esse texto é sobre melatonina, apesar de o texto aqui no número 1 falar sobre a melatonina. Eu não posso falar que esse texto está tratando sobre alguns hormônios, como aqui cortisol que foi falado. E nem posso falar também
que esse texto é sobre neurotransmissores. Eu preciso relacionar todas essas informações com a imagem e com o título para poder aqui eu identificar qual o tema deste texto. E qual é o tema desse texto, minha gente? Fala-se sobre o processo de dormir, como o nosso corpo se prepara para poder dormir. Deu para entender? Identificar temas é algo que a gente faz diariamente. Quem nunca pensou, por exemplo, qual é o tema que aquela música que está em sucesso, fazendo sucesso, trata? Foi por isso que eu trouxe aqui um exemplo de uma música para que você, juntamente comigo, perceba e consiga identificar qual o tema da música. Vamos lá? Nós temos aqui uma música que tem por título Epitáfio, de Sérgio Brito. Farei aqui a leitura para vocês. Olha só como começa este trecho. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e a ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Que trecho aí reflexivo. Perceba então aqui, vamos agora identificar qual o tema deste texto. Perceba que existem aqui várias palavras que compõem este trecho de música. Nós temos aqui o assunto, o sol se pôr. Fala-se aqui que deveria ter errado mais, queria ter aceitado como as pessoas são. Porém, o que eu quero que você consiga identificar aqui, qual o tema que este trecho desta música traz. Olha só como ele começa o início aqui, Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Você consegue perceber que existe um arrependimento de algo que ele não fez e deveria fazer? Aqui este trecho mostra ações dos quais ele gostaria de ter feito e não fez. Ele gostaria de ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, deveria ter arriscado mais e assim sucessivamente. Para que você consiga perceber qual o tema do texto, é necessário que você faça a leitura completamente, porque talvez através do título que nós temos aqui, Epitáfio, você não consiga perceber rapidamente qual o tema do texto. Por isso que é necessário fazer a leitura do início ao fim. Vamos agora para o último exemplo da aula de hoje. Nós temos aqui o texto 3, que tem por título Que Faro. Este é o título do texto. Será que então o tema deste texto é sobre faro? Lembra da dica que eu dei ainda agora? Que nem sempre o título traz o tema do texto. Por isso é necessário que você faça aí a leitura completa. Vamos lá. Olha só o que diz. Que faro. O olfato é um sentido que não deve ser subestimado. Afinal, ele é o primeiro a se desenvolver nos bebês após o nascimento. Os demais sentidos só começam a progredir depois de alguns dias. É por essa razão que os bebês possuem a capacidade de reconhecer a mãe pelo cheiro. Essa aptidão se mantém com o passar do tempo, pois as pessoas conseguem se lembrar de cheiros que sentiram ainda na infância e que ficaram marcados por experiências boas ou ruins. Que texto interessante! Temos aqui um texto informativo, trazendo aí algumas informações sobre qual tema. Será que o tema deste texto é sobre bebês? Será que o tema deste texto é sobre lembranças boas, né, que os cheiros trazem na gente?
Para que você consiga perceber qual o tema do texto, lembre-se, é necessário fazer a leitura do texto e ir do início ao fim do texto. O tema principal, o tema deste texto é sobre o sentido que o olfato traz. E para poder explicar qual é o sentido do olfato, ele traz aqui informações sobre os bebês, como que os bebês reconhecem as suas mães, que é, né, através desse sentido chamado olfato. O texto também traz informações, né, que o cheiro, que o olfato tem a capacidade de fazer a gente lembrar, né, de momentos bons ou ruins. Deu para entender? Eu espero que você esteja conseguindo compreender a importância de se identificar o tema de um texto. E para isso eu trouxe aqui mais algumas dicas para te ajudar a identificar o tema em um texto. Vamos lá? Eu tenho aqui, 5 dicas para dividir com vocês. Primeira dica: tenha um olhar curioso sobre o texto. Você precisa aí treinar essa curiosidade para que você consiga identificar o tema. Segunda dica: leia todo o texto e preste atenção. Nem sempre o título vai te dar o tema. É só você lembrar aí do texto que faro. Faro não é o tema do texto, certo? Terceira dica: releia o texto se for necessário. Quarta dica: preste atenção às principais ideias que se repetem e sublinhe se for necessário. E quinta dica: relacione todas as partes do texto, tanto o título como o corpo do texto e a imagem, se caso o texto aí trouxer uma figura para tentar aí te ajudar na interpretação do texto, ok? Depois das dicas passadas por aqui, vamos exercitar? Comecemos pela questão número 1. Olha só o que diz. Leia o texto ao lado e responda. Veja que nós temos aqui um cartaz com uma campanha de prevenção aí sobre algo. Vamos lá ler o que diz o texto. Que diz o seguinte: o vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Previna-se. Lavar as mãos com água e sabonete, especialmente depois de tossir ou espirrar. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável. Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Lave as mãos frequentemente. Vamos aí avançar para o que a questão quer da gente. Olha só o que diz. Qual é o assunto abordado nesse texto? Letra A: a ação do vírus da gripe. Letra B: a prevenção contra o vírus da gripe. Letra C: a vacinação contra a gripe. Ou o assunto abordado nesse texto é sobre a venda de remédios sem prescrição médica. Relógio na tela para você responder esta questão.
Vamos lá. A resposta correta é a letra B. A prevenção contra o vírus da gripe. É claro, gente, que o texto traz outras informações aqui, né? Ele traz uma informação, ó. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares. Porém, o objetivo desse texto aqui é ajudar os leitores com ações de prevenção contra o vírus da gripe. Perceba aqui a palavra, o verbo previna-se bem grande, destacando aí as formas de como você pode se prevenir. Se caso alguém respondeu como alternativa correta a letra D, talvez porque aí foi falta de atenção, né, no conteúdo do texto. Porque olha só o que diz a letra D. A venda de remédios sem prescrição médica. O texto não fala sobre isso e nem fala sobre a vacinação contra a gripe. A gente sabe sobre isso, porém é necessário que você se atente às informações que o texto está trazendo. Questão número 2. Leia o texto abaixo, as Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início, era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Vamos lá ao comando da questão. Olha só o que diz. O texto trata, letra A, da importância econômica do rio Amazonas. Letra B. O texto trata das características da região amazônica. Letra C. De um roteiro turístico da região do Amazonas. A alternativa correta é a letra D. O texto trata do levantamento da vegetação amazônica. Relógio na tela para você responder esta questão. A resposta correta é a letra B. Veja, o texto trata das características da região amazônica. Muitas vezes, esse tipo de questão pode trazer esse tipo de comando. O texto trata, ele quer saber qual é o tema, qual é o assunto daquele texto.
Perceba que não pode ser a letra A, o texto não trata da importância econômica do Rio Amazonas, o texto também não traz esse assunto, ó, de um roteiro turístico da região do Amazonas, apesar de que a região do Amazonas é sim um roteiro turístico, porém o texto não traz essa informação, ok? E também não pode ser a letra D, do levantamento da vegetação amazônica. O texto traz sobre as características da região amazônica. Voltemos ao texto para que você perceba aí em que parte esse texto traz sobre as características. Olha só, esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território. E ele continua aqui, ó, a maior floresta tropical do mundo, é mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas e assim sucessivamente. Perceba que talvez pelo título da questão você não saberia qual é o tema desse texto. Por isso, é necessária a leitura, tanto do título como do texto, ok? Avancemos agora para a questão número 3. Questão número 3. Leia o texto abaixo. Perceba que nós temos aí, né, o olho. E esse texto tem por título Ver para Crer e nós temos aí o texto escrito. Vamos fazer a leitura do texto para que a gente perceba qual é aí o objetivo desse texto e qual é o tema que ele traz. Olha só o que diz. Nosso olho recebe estímulos da luz refletida pelos objetos e transmite-os para o cérebro por meio do nervo óptico. A pupila controla a quantidade de luz que entra e ajusta a imagem, como se fosse um zoom fotográfico. A imagem passa pela retina ao contrário, mas nosso cérebro a recoloca no lugar. Então, nós temos aí um texto informativo que traz aí o conteúdo de como que a gente enxerga, de como que esse processo de enxergar acontece no nosso cérebro. Deu para entender aí? Vamos avançar agora para o comando da questão, que diz o seguinte: o tema desse texto é, letra A, descrição física do nosso olho. Letra B, a transmissão de estímulos para o cérebro. Letra C, o tema desse texto é sobre o funcionamento do olho humano. A alternativa correta é a letra D. O tema desse texto é o olho humano e a câmera fotográfica. E aí, relógio na tela para você responder essa questão.
Olha só, a resposta correta é a letra C. O tema desse texto é sobre o quê? Sobre o funcionamento do olho humano. Vamos lá voltar ao texto para que você perceba. Olha só, nós temos aqui o olho humano, nós temos aqui também algumas partes, né, que compõem o olho humano, a retina, vasos sanguíneos, nervo óptico, a pupila, a córnea e a íris. Porém, você não pode terminar a leitura do texto aqui. É necessário que você faça a leitura do resto do texto, como a gente fez anteriormente, ok? Então, por exemplo, o texto aqui fala sobre estímulos. Nós temos aqui uma alternativa que fala sobre estímulo, olha só, que é a letra B, a transmissão de estímulos para o cérebro. Você vai encontrar várias alternativas que estão no texto. Porém, é preciso que você perceba qual é o comando da questão. O tema desse texto qual é o tema principal daquele texto? Por isso, a alternativa correta é a letra C, o funcionamento do olho humano, como é que a gente enxerga. E isso, né, foi uma informação aí que o texto nos trouxe, ok? Depois de respondermos 3 questões, fica a pergunta: o que eu aprendi na aula de hoje? O objetivo da aula de hoje foi te ajudar a identificar o tema em um texto. Essa habilidade é importante que você tenha, pois ajuda a gente a compreender melhor os textos que nos cercam. Você aprendeu também por aqui que nem sempre o título de um texto é suficiente para que você compreenda qual é o tema de um texto. E eu quero aproveitar, enquanto finalizamos a nossa aula, deixar para você estas dicas para te ajudar aí a consolidar essa habilidade de identificar o tema em um texto. Vamos lá. Dica número 1. Tenha um olhar curioso sobre o texto. Dica número 2. Leia todo o texto e preste atenção. Terceira dica, releia se for necessário. Quarto, preste atenção às principais ideias que se repetem e sublinhe-as. Quinta dica, relacione todas as partes do texto. Afinal, alguns textos trazem título, imagem e o corpo do texto. Relacione tudo isso para que você consiga aí identificar o tema em um texto. Bem, eu vou ficando por aqui e aguardo você em nossa próxima aula. Tchau, tchau!